pronto, hoje é de felicidade. Pra Sião já ganhei minha passagem. Deus tem um novo nome, eu sei como se chama. A esposa o conhece, o nome é Brana. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, Ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem abracei sem medo. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Eu faço parte da família Brana. Eu sou a esposa, amo a Cristo, Ele me ama. Entre nós dois não existe mais segredo. Esta mensagem abracei sem medo. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Eu sou eleito, eu pude ver o que muitos não conseguem ver. Brana pregou e outra vez João profetizou. Deus é perfeito e o que foi feito nos revelou. Vamos ler em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Atos capítulo 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Grande Senhor, novamente precisamos de Ti. Se há um povo que precisa de Ti, que depende de Ti, é o Seu povo. Por isso que estamos
para poder fazer o que tu queres e receber de ti aquilo que tu queres dar, pois todas as coisas já foram dadas. Que o Senhor nos dê fé para alcançarmos estas vitórias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A evidência da terra. Se o diabo não tem como nos atacar, mas através dos de fora, e de nos machucar, ele vai trabalhar dentro da igreja, dentro do grupo, para assim fazer. Então, o obreiro, o músico, o cantor, eles devem estar preparados para saber que certas coisas que acontecem não é o Espírito Santo, é Satanás. Porque ele não encontra ali fora pessoas para te atirar, para te destruir, para te magoar, para te entristecer. Então o que o diabo faz? Ele diz, vou entrar dentro do grupo deles. Porque aí dentro do grupo, ele pode fazer isso. É só a gente dar lugar. Então eu queria com isso dar uma ajuda para nossos irmãos obreiros por toda parte, que auxiliam seus pastores, para poder tomar conhecimento do que muitas vezes você pensa que é um sentimento de Deus e não é. Aquilo que vai causar mal ao ministério, que vai causar mal ao seu pastor, não pode ser de Deus. O marido e a mulher, quando o diabo não tem o que fazer, mas para enganar este homem ou esta mulher ali fora, ele vai trabalhar dentro de casa, dentro do lar. É hora que o homem dá lugar, ou a mulher dá lugar ao diabo, pensando que tais sentimentos que eles têm, que são sentimentos corretos, e que eles precisam daquilo, eles dependem daquilo. Sabe que muitas vezes depende de carinho, de expressão, de palavras amorosas, depende de compreensão. E muitas vezes você não encontra isso em casa. É difícil. O diabo então começa a trabalhar inspirando desejos corretos. Preciso ser amado. Preciso ser amada. Essas pessoas, essa família, essa mulher ou este marido, não me dá valor. Então o diabo começa a trabalhar ali, já te esfria para o seu contato com o seu marido, com a sua mulher. E você pensou que estava agindo de uma forma certa, porque aquele pensamento podia ser correto, você até precisava de amor, de carinho, de um tapinha leve, né? Precisava de uma palavra de amor, precisava de uma dedicação a mais. Mas quando aquilo chega a causar pensamentos, aí eu vou chutar o balde, vou largar dessa mulher. Ela não está me dando o carinho que é preciso. Vou largar desse marido.
ele não está me satisfazendo em tudo aquilo que eu, como a mulher, diz a mulher, né? Preciso ser satisfeita, senão eu perco meu tempo. Minha vida vai acabando, eu vou ficando velha. E o meu marido não me ama o quanto, como se encontrasse alguém que a amasse ou que o amasse ali fora. É o diabo trabalhando dentro, inspirando coisas que você pode pensar que são corretas, mas são coisas humanas e que cada um de nós muitas vezes lamentamos, mas se suportarmos um pouco, aquele desejo passa. Se suportarmos aquilo que nós queríamos que a pessoa fosse para nós, suportar um pouco e ser para a pessoa. Porque tem hora que você deseja que a sua mulher seja para você, mas você não é para ela. Então você devia saber que ela é humana também, ela tem sentimentos. E ela pode pensar, estou perdendo a vida, estou ficando velha, e o meu marido não me valoriza. Estou ficando velho e a minha esposa não me valoriza. Você pode pensar assim. E aí quer encontrar um meio para poder se ver livre daquilo e ver se encontra. Aí você no seu trabalho, nas suas andanças, aí pela rua, pelo mundo de hoje, você encontra falsidade. Pessoas que podem ir com lisonjas dizer, você é linda. Você não é linda nada. Você já olhou no espelho? Ela pode dizer, você é um gato. Você já olhou no espelho? Sou gato, nada. Ela está usada pelo diabo. Ele está usando. Não, mas você viu? Lá em casa, a minha mulher diz que eu sou mulambo. A outra diz que eu sou um gato, um pão. Só que não falou que era um gato morto e um pão bolorento. Não acabou de expressar. E a pessoa se envaidece com tais pensamentos. Isso vai afastando o contato do marido e da mulher. E daqui a pouco já estão pensando em outro par. Porque já acostumaram com o par. Você sabe que é o costume que faz a pessoa ficar pior? É a liberdade que você tem como marido e mulher. Se você não tiver um espírito correto, você fica pior com o marido e com a mulher. A liberdade, o conhecimento do corpo, de todo o cheiro. Quando você era solteiro, só cheiro de perfume, que eu nem sei, tem perfume novos hoje. Eu começo a falar dos perfumes antigos, cheirosos, e depois que casa você, não é que ela não tem asseio, ela tem asseio, mas você não percebe mais aquele cheiro. Isso é o diabo, para poder te cegar, para que você não perceba que você agora é uma pessoa casada e que depende lutar na vida para manter esse casamento, este relacionamento. Você tem que orar a Deus para manter esse relacionamento, porque tem coisa que vai acontecendo. Quando aconteceu uma coisa com a senhora, que a senhora acha que vai esfriar seu amor pelo marido, a senhora não deixa esfriar. A senhora chama o marido e diga, fulano, ou querido, ou amor, ou bem, olha, você disse isto, e eu não gostei. E qualquer hora a corda pode estourar. Aí ele fica alerta. Talvez ele ache que ele é um gato. Aí ele continua fazendo. Aí estraga o casamento. A mesma coisa é o marido. Ele percebe alguma ação da mulher, falta no relacionamento, nas conversas, porque cada um de nós queremos estar em casa
Você casou, você tem um lar, você deve uma obrigação. Não é você aquele machista, eu vou onde eu quero, minha mulher que não vai, mas eu vou onde eu quero. Não, você vai, mas você tem que dizer para ela onde você vai. Você tem que dizer para ela onde você está. E se você atrasar um pouquinho, dá uma ligadinha para ela e diz, querido, amor, o bem, ou fulana, eu estou aqui atrasado, mas logo eu estarei em casa. Mas você não pode ficar separado, você não pode de maneira alguma se afastar daquela pessoa. Você deve para aquela pessoa, você deve obrigação para aquela pessoa. Então você fala com ela em todos os momentos, dá satisfação da sua vida física, sentimental, para com seu marido e para com sua mulher. Acho que vocês têm feito isso. Se eu saio de casa, minha mulher sabe que não fui. Pode até mandar alguém lá atrás de mim. Me procurou. Aí, tá lá no supermercado. Eu só vou no supermercado. Só vou comprar o que comer. Então, é difícil sair sozinho. Quando tem hora que ainda sai com a esposa ainda. Que aí o carrinho enche mais depressa. E você sabe como enche, não é? Tem uns que é assim, a mulher põe e o marido tira. É um perigo isso aí. Esses relacionamentos também tem que ser combinado, tem que falar para a pessoa. Você já pensou bem, a mulher coloca, quando chega lá no caixa, o marido começa a falar e fala alto ainda. E tirar coisa. Não, filha. Você tem que levar tudo aquela bucha agora. Toda aquela compra, você vai falar com ela em casa. Não fala também na hora que você estiver indo de carro, que é perigoso dar um acidente. Brigas em carro, discussões em carros, dá acidente. Então você tem que tomar cuidado com tudo isso. As pessoas não vigiam. Assim eu quero dar toda a liberdade. A igreja tem liberdade. Se você não crê no que eu prego, você chega para mim, Osmar, ainda não está dando. Vamos lutando mais um pouquinho aqui, eu vou conversando com você. Não é assim que se faz em casa? Marido e mulher, não, vou chutar o balde. Não, espera lá. Primeiro nós temos que ter um preparo para saber se está sentindo bem ou sentindo mal um com o outro. Na igreja também. Nós como pastor e vocês como membros. Vocês têm todo o direito de vir e crer ou não. E quando não crê, você chama o pastor e fala para ele. Estamos lutando, pastor, para crer. Ainda não consegui ver isso. É como em casa, olha, não consegui ainda te fazer carinho. Mas menina, você espera que eu vou aprender. Tem hora que é assim, tem gente que a necessidade de alguma coisa. Muitas vezes na igreja tem pessoas que precisam de atenção. Elas pensam que o pastor dá mais atenção para outros do que para elas. E é uma coisa que destrói o crente e que destrói o lar e que tira você desse contato. O William Branham pregou, mas nós não valorizamos isso. Cristo, mistério de Deus revelado. Nós não valorizamos a carta à igreja. O diabo vai fazer isso. Você começa a se esfriar, a ter problema. Amargura, o ódio. Leia lá para você ver, vai te separar do seu irmão. O ciúme vai te separar. Tem gente que fala assim, por que você matou fulana? Porque eu amava muito. Se amasse, não matava. Amor não mata, amor morre. E a pessoa, amor morre, você sente, você sofre, você morre
mas não mata. Então o outro diz, matei de ciúme. Então para que valeu o ciúme? Porque não temos mais contato. Ciúme, por que temos tantas brigas no lar? Ciúme. O que resulta? Frieza. Frieza do amor, daquele que você um dia pensava que era amor e que ia com esse homem, com esta mulher, até o cemitério. Mas você vai só até o cemitério para poder sepultar os outros. Mas tem hora que você mesmo não dá conta de ir até o cemitério, até que a morte separe. Então a pessoa que sente falta, procura. Eu tenho uma igreja por toda parte, eu tenho pessoas que me amam, que eu não mereço o amor deles. Eu tenho pessoas que me dão atenção e que me escrevem textos que eu não mereço. Mas eu fico quieto. Tem uns que se falam a mais de mim, achando que eu sou alguma coisa, eu procuro cortar aquilo. Então você nunca tem amor demais, você nunca tem revelação demais, você nunca tem fé demais. Deus tem te dado aquilo para você viver no dia a dia. Então guarde bem, eu quero fazer uma união desse crente com o pastor, desse marido e esta mulher, desse obreiro e o pastor, desses músicos. Quando vocês encontram alguma coisa que é problemático, que vocês começam a se esfriar, então procure o pastor. É o que vocês têm que fazer. Não é procurar o irmão ou a irmã, começar a lamentar para um, lamentar para o outro. Não. Quando vocês têm problema em casa com marido e mulher, não vai contar para os vizinhos, não. Entre vocês, marido e mulher, é que tem que conversar, falar o que tem que falar e ouvir o que precisa ouvir. Porque você, tem hora que o marido diz, não vou voltar mais nessa casa. A mulher, por quê? Que foi? Nem ela sabe o que aconteceu. Aquela mulher diz, vou embora. Cata um barrigudinho ali, diz, vou embora. Ele diz, mas como você não falou nada, não reclamou? Qual o problema? Por quê? Aí o membro sai da igreja, não vou voltar mais. Mas por quê? Qual o motivo? Já conversou? Já dialogou? Você está preparando, é sua alma. É sua alma que tem valor, você tem que entender isso. Sua alma que tem valor. Você já notou o que você fez? Ou que a pessoa fez? Por que não chegou a pessoa? Por que não aproximou? Por que não disse, eu não gostei do que você disse, eu não gostei da pregação? A gente tem que ser honesto. Não é dar aquele choque no casal, né? Um dá um choque no outro. Estou indo embora. Como você vai embora? Ainda não morreu? Eu não morri ainda. Mas para mim já. Como você não me avisou antes? Para que eu pudesse me tratar. Para que eu pudesse te amar. Me aproximar de ti. Eu estou fazendo um paralelo entre crente e a igreja. O diabo gosta de trazer problemas. William Branham diz, mas Deus é especialista em resolver coisas que homens não dão conta de resolver. Então o diabo gosta de entrar na igreja porque ele não encontra lá fora.
Esse grupinho, foi o William Branham que disse, uma carta à igreja. Ele não vai deixar esse grupinho quieto, amando assim. Ele trará alguém, um inconverso, que debaixo da quietude trabalhará na igreja, falará um com o outro, causará mal à sua igreja e ao seu pastor. Vocês, crentes, me devem isso. Certo? Vocês me devem isso. E vocês vão dever isso para William Branham. Um dia vocês vão encontrar com William Branham. E diz: o que eu disse naquela carta, vocês não me obedeceram. É o que tem acontecido com as pessoas. Aí causa mal na igreja, causa mal no pastor, causa dúvidas na igreja. Deus, por algo que aconteceu no céu, que ele pegou e lançou fora Satanás, sabe o que ele teve que fazer? Descer aqui na terra, para reconciliar o homem consigo mesmo. Que até os anjos, quando ele lançou alguém de lá, porque nós não jogamos ninguém fora, eu não jogo nenhum crente fora. Você pode ser o crente pior. Eu já encontrei crente ruim, crente que... E diz: pastor, eu sou o pior membro que o senhor tem. Escuta um áudio que eu mando para ele, para você ver. Ele nunca vai falar mal de mim. Porque eu vou amá-lo. Não, é verdade, você não presta mesmo. Não, filho. Isso é você que sente pelos seus pecados, pelas suas dúvidas, pela sua vida. Amém? Posso continuar pregando? As pessoas, elas não percebem que tem tanta gente. Eu tenho encontrado, depois que eu comecei a atender as pessoas, eu tenho encontrado cada uma. Mas estamos dando a mão, estamos ajudando. Mas são pessoas que amam a gente. São pessoas que creem no nosso ministério. E elas passam cada dificuldade, cada privação, cada luta, cada angústia, cada tristeza, cada decepção no casamento. E a gente está lutando para dar a mão, pondo uma muleta de um lado, outra do outro, é o que está para cair. Vamos pôr mais uma muleta de cá. Uma só não está dando, vamos pôr outra. E vai a nossa mão para segurar aquilo. Até que aquele casal, aquele casamento, aquele irmão, aquela irmã permaneça de pé e possa andar sozinhos, sem muleta. Então, muito choque que nós levamos. A gente leva muito choque de irmãos, porque eles acham que somos sem sentimento. E que eles não precisam chegar e falar. Estou te dando uma liberdade. Chega e fale. Você pode ter praticado o pior pecado. Não fique lá fora. Vem aqui. Não importa se algum irmão vai falar de você. Venha falar comigo. Porque você tem um pastor. É para isso. Se você tem dúvida do que eu prego, não vai lá fora, não vai ficar lá fora, não vai alimentar pensamentos seus, achando que você é a pessoa eleita, a pessoa certa. Venha para cá, vamos discutir os seus pensamentos. Ainda que irmão Branham diz que não é tempo mais de discutir pensamento, diz que você tem que crer. E se você crê, a fé supera a falta das coisas. A fé supera, a fé tira a incredulidade de nós. Irmão Branham fala sobre a evidência da terra. É o que eu queria falar. Eu falei repartindo a terra, mas era a evidência da terra. A evidência, o sinal, o primeiro sinal. O que mostra que a terra é boa,
Deus disse, a terra mana leite e mel, mas ele nunca provou. Ele nunca mostrou para o povo que aquela terra manava leite e mel. Tirou eles do Egito, caminhou com eles pelo deserto, vários anos, e um dia Deus disse, bom, agora eu quero mostrar a evidência. Eu disse para vocês que a terra é boa, que mana leite e mel. Então agora Moisés arruma 12 homens que representam as 12 tribos de Israel e que eles vão visitar a terra. E eles foram visitar a terra. E 10 deles, vocês sabem da história, 10 deles olharam, porque aquela terra de Canaã era a terra dos gigantes, dos heveus, dos jebuseus, tudo dos zeus. Sabe por que eu não vou na igreja? Eu vi diferente. Sabe por quê? Vou falar no seu lugar, largar da minha mulher. Porque eu vi que ela não está com nada mais. Sabe por que eu vou largar do meu marido? São os jebuseus. É o eu. Está dentro das pessoas. E tem que ser tirado desses eu. Foi para isso que Deus mandou 12 espias lá. Quando chegaram os 12, 10 começaram a olhar. Disseram, não, nós não vamos vir para cá não. Não, mas de jeito nenhum. Olha o tamanho daquele homem. Olha o tamanho dele. O homem, um devia ter 35 centímetros do dedo dele. O que é isso? Mas nunca. Nós vamos vir. Nós parecemos gafanhoto perante esses homens. Não vamos vir, não. E em 10 lá eles combinaram de não vamos. 10 ganhou. Não vamos. Josué e Caleb disseram, nós vamos levar a evidência. Deixa esses 10 incrédulos. Eles vão conosco, eles vão caminhar conosco, eles vão estar no grupo conosco. Só que tem uma coisa, vamos, Josué e Caleb, vamos levar a evidência. Pegaram a terra, é o vale conhecido como o Vale de Escol. Era uma coisa da flor da nata, era uma coisa tremenda, aquilo ali. E eles tiveram revelação e pegaram um cacho de uva para levar como evidência. Os 10 dizendo, nós não vamos vir para cá. Os 2 dizendo, nós vamos. Olha a evidência aqui. Um cacho de uva, que hoje você tem uns cachinhos de uva, você põe no bolso. Cata um cacho de uva e sai aí na rua comendo. Lá não. A evidência era essa, um cacho de uva, 2 homens carregando um cacho de uva. Enfiaram um pau naquele cacho e colocaram nos ombros de um e do outro. Um cacho de uva. Esta era a evidência da terra. Ela é boa. Tem gigante, mas Deus diz que essa terra que tem gigante é nossa. E quem vai tirar o gigante não somos nós. É o Deus que diz que a terra é boa, que a terra é nossa. E eles voltaram e os 10 desanimaram a congregação. E disseram, nós não podemos subir. Lá tem grandes gigantes, nós não vamos entrar naquela terra. E 2 disseram, nós subiremos, porque o Senhor já nos deu essa terra. Amém. Deus quer tratar com crentes. Você, mesmo não vendo a coisa, diga, eu creio. Mesmo você não vendo o novo nome, você deveria dizer, eu creio, porque nos dias da voz do 7º anjo, o mistério seria revelado. E o novo nome é parte desse mistério. A vinda do Senhor é parte desse mistério. Então eu creio. Eu não entendo, eu não sei explicar, mas eu creio. É assim que é o verdadeiro crente. Mas os 10 disseram, não, nós não admitimos. Não admitimos. Vocês podem não ver o ministério da esposa. Foi o William Branham que falou. Foi o William Branham que diz perguntas e respostas sobre os selos. 152. Foi ele quem disse.
que a noiva teria um ministério antes do rapto. Era o ministério da hora. Qual o ministério? Dos selos. Que nunca nós tivemos o ministério dos selos. Era o ministério da hora, mas era o ministério dos selos. E a noiva é composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Mas ela tem um ministério. Aí ele diz, será tão simples. A pessoa tem que admitir, foi William Branham que falou. Foi William Branham quem disse, terá noiva o ministério? Diz que sim, é o ministério da hora. Será? Isso qualquer Pedro revelado, Maria Madalena, Maria, olharia para isso, ouviria a mensagem e diria, eu creio, eu estou certo que isto é verdade. Porque William Branham falou, será tão simples. E no dia que ele estava pregando a mesma mensagem, ele disse, vocês aqui não estão captando a mensagem. Isso ele estava dizendo, vocês não são essa noiva. Ou ele estava mentindo, que eles estavam captando. E Branham disse que não. Branham disse, vocês não estão captando o que Deus está fazendo. Esses anos de ministério, essa semana, vocês não estão captando. Gente que andou com o irmão Branham, dentro do tabernáculo Branham, o William Branham pregar uma coisa dessa, e irmão Branham mesmo diz assim, você dirá, irmão Branham, é muito duro dizer isso. E diz, mas é a verdade. Tem que dizer, é muito duro falar uma coisa dessa para a própria congregação. Se eu disser para vocês, a noiva de Cristo tem um ministério. Mas há muitos de vocês que durante esses 20 anos de ministério não estão enxergando isso. 20 anos! William Branham diz, esta semana, porque era a semana dos selos, era a semana da abertura da palavra, da revelação, e eles não estavam entendendo. E a Bíblia vem e mostra os dois lados. O Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. E William Branham que pregou isto. E a Bíblia diz, João, vai, toma o livro da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e come esse livro. Irmão Branham diz, João representa os eleitos, os redimidos, esses crentes salvos. Aquele João, vamos fazer de conta que é aquele João lá daquele tempo. Amém. Aquele João representa. Mas você ouviu alguma coisa daquele João que você entendeu? Que você creu? É Bíblia, gente. É Bíblia. A gente tem que crer na Bíblia. É ver o que Deus fez. Porque os pentecostais estão perdidos, porque eles não creram quando Deus, depois do grande trabalho pentecostal, Deus veio e fez o ministério de Elias na terra, restaurando o batismo. Você nota que a primeira coisa que o irmão Branham fez, que aconteceu lá no Rio Ohio em 1933, o que foi? Que a coluna de fogo desceu. O que ele está fazendo? Batizando em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Restaurando, esse é o ministério de Elias, restaurando o batismo que Pedro fez há quase 2000 anos atrás, e que a igreja tinha perdido, e eles perderam esse ministério. Quantos crentes da mensagem perderam esse ministério porque acham que o irmão Branham veio como evangelista, e o irmão Branham veio com o ministério profético. Não foi só evangelista, ele foi um mensageiro restaurador. E eles não perceberam isto. Vocês podem causar surpresa em mim, vocês podem dar choque em mim, mas vocês nunca causarão surpresa em Deus e dará choque em Deus. Nenhum de nós. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso você vive com a sua mulher, com o seu marido, e você não sabe que eles estão maquinando contra vocês mesmos na cama. Vai para a cama junto, maquinando um
contra o outro sem saber, porque não fala. Vocês vê os crentes na igreja, ouvindo, achando, está tudo bem, maquinando coisa contra o ministério. Diga que eu estou errado, em todo lugar. Olha os crentes, olha os obreiros. Aconteça o que acontecer, obreiros, fique ao lado do seu pastor. Reconheça que ele é o seu pastor. Ele tem os dois dinheiros. Como diz o irmão Brana, como a Bíblia mostra, para poder cuidar de você. Ele tem o Antigo e o Novo Testamento, e agora ele ainda tem a mensagem revelada, para poder ajudar a igreja. Mas o que faz o obreiro? O problema do obreiro é que ele recebe uma inspiração, e ele já se sente maior do que o seu pastor. Esse é o problema de hoje. Eu tenho que falar do problema como ele é. Sente-se melhor, maior, capaz. E aí começa a dar problema na igreja. Se você ainda não deu problema, meu irmão, dê graças a Deus. Mas deixe de maquinar coisas quando estão juntos no mesmo ministério. Eu estou pensando nisso dentro de casa. A mulher não sabe que o marido já está querendo arrumar outra. E ela ainda está atendendo aquele marido, lavando a roupa suja dele, fazendo comida para ele. Porque se ela soubesse, ela ia pôr soda. Mas ela não sabe. O pastor não sabe o que você está maquinando ao ouvir uma pregação. Não gostou daquela pregação? Vem a mim. Talvez você é a pessoa mais carente, porque nem todos vêm a mim, porque não precisa, não tem carência. Estão completos, estão satisfeitos. Estão certos da verdade, da palavra, ao invés de murmurar, de conversar um com o outro, de semear coisinhas. Irmão Brand diz, não faça isso. É o diabo fazendo isso na igreja. Não dê lugar ao diabo. Venha e fala com o pastor. Vai e fala com o seu marido, com a sua mulher, antes que há um divórcio. Tem hora que eu vou chegar, olha, eu vou pedir o divórcio. Por quê? A pessoa nem sabe. Você tem que esclarecer a pessoa antes. Olha, estou vivendo com você, mas você não faz isso aqui certo, aquilo ali certo. Você vai preparando. Cuidado comigo. É assim. O casamento, você vê e fala, querida, querido, você não está fazendo isso certo, mas nós queremos consertar. Nós queremos viver juntos. Nós queremos ir até que a morte separe. Terceira etapa, meu irmão, não é para você ficar mudando de ministério, achando que é alguma coisa que você estará mudando em adultério. E nem tão pouco dentro do ministério, insatisfeito, assim como também os casais vivendo um com o outro, insatisfeitos, com vontade de dormir com outro homem, com outra mulher. Eles estão errados. Muitas pessoas não gostam dessa minha pregação, porque isso daqui coloca os dois no lugar. Tem que colocar marido e mulher no lugar. Tem que colocar pastor e obreiros no lugar. Pastor e igreja no lugar. Com liberdade de expressão. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você carece ser amado e amar. Não adianta você querer ser amado se você não ama. Não dê choque no seu marido, na sua mulher. Vamos divorciar. Não, tem um tempo que você vai e conversa. É assim que a gente faz na igreja. É assim que eu converso com alguns irmãos. Mas eu vou largar. Eu não estou aguentando. Eu falei, não, você não vai largar não. Vamos. Não morreu ainda? Não morreu, senão eu vou fazer aquela oração para você. Você tem que saber
você vai ter que morrer para poder a outra pessoa casar. Não morreu ainda? Então você vai suportar isso. Alguém diz, mas é um casamento suportado. Meus irmãos, é melhor um casamento suportado do que um adultério. Do que você sair e casar com outra pessoa depois, dentro dessa mensagem, dentro dessa revelação. Isso vocês já fizeram lá fora. Essas coisas aconteceram lá fora. Lá fora também aconteceu nossa troca de fé. Mudamos de um, mudamos para outro. Não estava nada bom. Aí encontramos a revelação da palavra. Aceitamos essa revelação e estamos seguros nela. Agora nós temos a evidência. A evidência. Quando a evidência caiu no Pentecostes, línguas repartidas, como daquela coluna de fogo, está repartindo sobre as pessoas, línguas partidas. O irmão Branham vem e diz assim, sabe o que é essas línguas repartidas? Não dizendo nada. Línguas cortadas, que não estava dizendo nada, e que precisava ser ajuntada para formar o corpo, para formar o idioma, para formar a palavra. E o que aconteceu no dia de Pentecostes, isso caiu sobre eles. Primeiro veio a língua repartidas, como de fogo sobre eles. Mas depois eles passaram a falar noutras línguas. Aí já era uma língua que os outros entendiam, que quem ouvia entendia. Você sabe que nós tivemos durante 7 eras da igreja, línguas partidas. Ninguém entendeu a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ninguém entendeu depois que os apóstolos dormiram. Entrou Roma, tomou conta da igreja, batizou criança, mudou de Senhor Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo. Precisava de chegar um tempo em que estas fagulhas fossem reunidas outra vez e trouxesse a nós uma palavra e não línguas partidas. Tivemos línguas partidas, por isso não tivemos a palavra completa durante todas estas 7 eras da igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Ele uniria, diz William Branham, ele tomaria os cabos soltos das eras, reuniria e revelaria. E aquilo era a língua correta. A palavra de William Branham, a pregação de William Branham, não é língua partida. Não é um pedacinho da coluna de fogo partido. Não. Já foi tudo ajuntado e formou o corpo. Formou a palavra. Você já sabe, não sabia, durante as 7 eras, o batismo em nome de Jesus Cristo. Aquilo era fagulhas que ficou para trás, que o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, derramou sobre eles, mas não tinha ninguém para juntar aquilo e formar o batismo, falando Senhor Jesus Cristo. Mas quando chegou William Branham, quando veio a restauração, a denominação, a voz da restauração, quando isso chegou com unicidade. Chegou com batismo em nome de Jesus só. Por isso o irmão Branham pregou no seu dia que o batismo não é feito só em nome de Jesus. Porque cadê o Pai então? É em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor é Pai. Você tem que ter o Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, porque Cristo também mostra a mesma coisa. Espírito Santo e Pai é uma coisa só. Senhor e Cristo é uma coisa só, porque este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 2:36 de Atos. Meus irmãos, o que a gente precisa é ver que nos dias da mensagem do profeta, ele juntou os cabos soltos durante todas as eras e trouxe a revelação das eras para nós. A irmã Branham veio e juntou todos os cabos soltos e trouxe a revelação dos selos para nós. Ninguém podia fazer isso, porque a Bíblia diz que seria nos dias da voz do 7º anjo. Eu não posso fazer, ninguém podia fazer, já foi feito. Quem fez foi o 7º anjo que fez isso daqui.
ajuntou tudo. Naquele tempo, esse período do irmão Brana, e as pessoas não vão entender, mas esse período do irmão Brana, depois que ele partiu, que já tinha dado a língua completa, falado a palavra completa, mas como Deus diz para ele, não diga a ninguém, esta é a terceira puxada, Satanás não vai ficar sabendo disso, quando o diabo ficar sabendo, já cumpriu. É isso que é o problema, eles não percebem, quando a revelação dos selos, nós ficamos sabendo, já tinha cumprido. Quando eles ficarem sabendo que Jesus já veio, já deu arrebatamento, quando eles ficarem sabendo, mas o eleito já tomou aquelas fagulhas, aquelas partes das línguas que foram faladas pelo profeta e que não podia ser explicada em seu dia, porque Deus disse que não era para ele fazer aquilo, não era para ele dizer a ninguém, e agora aquilo estava claro, revelado nos dias do irmão Brana. Amém? Irmão Brana, você não tem língua partida, você tem língua completa. Você tem o idioma perfeito, até Deus falou nesse idioma. Deus falando em inglês e dando a resposta em interpretação. Foi William Branham que disse isso. Deus falando em inglês. As pessoas acham que não, mas Deus falou em várias línguas na Europa. Ele falou em alemão, ou como era o idioma de Lutero. Ele falou como era o idioma de Wesley. E agora Deus veio e falou no inglês, o idioma do nosso profeta, no dia. Só cego para não ver isso. E aquilo que ele não podia falar e explicar para nós, porque está escrito, não diga a ninguém, e ele não disse. Então, quando a noiva tivesse o seu ministério, que seria tão simples, então este seria o tempo que Deus estaria reunindo as fagulhas que ficaram sem William Branham falar, porque ele não podia falar, foi dito pelo próprio profeta. Isso seria dito para nós e formaria a palavra outra vez, como hoje você tem uma mensagem, não fagulha, mas uma mensagem completa, uma língua perfeita. Deus falando em português. Só Deus para nos ajudar. Qualquer dificuldade sua, não esqueça. Tem um minutinho aqui ainda. Deixa eu usar só para estas palavras. A gente já pregou, como o irmão Branham pregou. Por que clamas? Fala. Por que você fica clamando? Pare de clamar. Fala. Mas eu estava pensando assim, se você não pode falar, clame. Se não pode falar ainda a palavra, irmão Branham pregou isso daí nas mensagens da adoção, e ele disse, qualquer dia você estará ouvindo o irmão, está faltando chuva lá na minha roça, na minha fazenda. O outro diz assim, eu vou mandar chuva lá para você. William Branham que diz isto. Isto que é? Falando a palavra. Sabe, quando você não usa isso, as igrejas, as denominações estão usando. Sabe o que você encontra nas denominações? Eu profetizo a bênção para você. As denominações estão usando uma coisa que nós deveríamos estar usando da forma correta, pelo que o profeta disse. E eles não têm nada que profetizar. Que profecia eles têm? Nunca foram ordenados uma denominação. Deus nunca levantou uma denominação. Uma denominação não tem o que profetizar bênção alguma. Mas sabe, aquele intuito que estão neles, eu profetizo que você está curada, que você está curado. Isso é uma verdade. Você tem que entender que é isso daí. Nós é quem temos que falar, é aqueles que crêem no profeta, é aqueles que têm a revelação, é aqueles que têm a língua completa, a palavra completa, não fagulha, mas a palavra completa. Eu vou mandar, você precisa do quê? Eu preciso de um serviço, então você vai rachar essa semana.
Ô, pastor, eu preciso de 1 milhão. Aí não. Aí é diferente, né? É diferente. Mas eu quero a salvação dos meus filhos. Eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que diz nosso profeta. Mas eu penso, se você não pode falar a palavra, vai clamando até que você possa falar a palavra do jeito que está. Se você não pode falar a palavra que João prega e é o tipo da noiva, representa a noiva, simplesmente diga o que William Branham disse lá atrás e deixa outra parte para trás. Mas William Branham diz, você não pode deixar parte da pregação. Ele diz, diga somente o que eu tenho dito, não aumente nem diminua, porque não sou eu quem digo, é assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, por podermos crer nesta palavra, que o mundo não vai entender. Mas muitas vezes, Senhor, o problema já não está no mundo, está dentro da igreja, está dentro do pastor e dos obreiros, dentro do marido e da mulher, dentro do pastor e a igreja. O problema está ali, Senhor. O que precisa agora é uma palavra de ânimo para que o problema desapareça e o crente se anime e diz, olha, eu vou com minha esposa ou com meu marido até que a morte separa. Não importa o que vai acontecendo, eu vou até que a morte separa. Em nome de Jesus Cristo, eu vou estar ao lado do meu pastor até que dê o arrebatamento, porque eu tenho ouvido suficiente a palavra de Deus para esse dia. Obrigado, Senhor. Ajuda meus irmãos, ajuda meus obreiros, os obreiros dos pastores que me ouvem nesse instante, que a palavra do Senhor cumpra em seus corpos e que cada obreiro possa carregar a evidência dessa terra prometida. Os trovões foram revelados, os selos foram revelados, carregamos um novo nome, está revelado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Terceira etapa me deu alegria e eu não sabia, tem sabor de mel. Ela tem gosto de maná do dia que do céu caía para os filhos de Israel. Eu já tomei a terra prometida, onde existe vida, terra descia. O inimigo já foi derrotado, tenho conquistado cada palmo deste chão. Tenho medo de ser enganado, eu já fui selado, tenho um penhor. Já não preciso ficar vacilando, estou descansando, no assim diz o Senhor. Eu já tomei a terra prometida, onde existe vida, terra descia. Já foi derrotado, tenho conquistado cada palmo deste chão. Não adianta andar no caminho só por um pouquinho e perder a paz. E com aqueles que vão murmurando e estão pecando e ficaram para trás. Eu já tomei a terra prometida, onde existe vida, terra descia. O inimigo já foi derrotado, tenho conquistado cada palmo desse chão.
caminho, vou com Josué. Deus tem um nome para este dia, oh que maravilha, vou marchando pela terra. Eu já tomei a terra prometida, onde existe vida, terra descia. O inimigo já foi derrotado, tenho conquistado cada palmo deste chão. Tenho conquistado cada palmo